E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Espero que estejam em casa, se cuidando, né? Evitando aí qualquer tipo de contágio nesses dias, né? Lembrem que depende de vocês também a gente reduzir essa curva aí de avanço da disseminação do coronavírus. Então a gente conta com vocês também para que a gente possa voltar o mais rápido possível e finalizar esse ano, fazer a formatura, enfim, que possa dar tudo certo nesse 2020. A ideia do vídeo aqui é que a gente possa fazer uma revisão, relembrar algumas questões que foram feitas, que vocês deveriam ter feito aí nesses períodos de quarentena. O vídeo ele é bem amador, como vocês já devem ter percebido, está longe de qualquer youtuber que vocês estão acostumados a ver, mas enfim, a ideia aqui é tirar algumas dúvidas, lembrar alguns conceitos com vocês, para que depois a gente possa fazer ali uma avaliação e eu ver se vocês conseguiram compreender os conceitos ou não, se a gente precisa retomá-los novamente, se a gente precisa reforçar esses conceitos. Lógico que, lembrem, quando a gente voltar às aulas, todos esses conceitos vão ser novamente retomados, vamos tirar as dúvidas todas, para que vocês possam seguir no conteúdo a partir daquilo que a gente já viu. Então, a primeira pergunta ali, que está naquele bloco ainda, no primeiro bloco de atividades lá, que eu enviei para vocês em março, logo quando começou a quarentena, né? Tinha uma pergunta que era do livro que vocês levaram para casa, que perguntava assim: a globalização é um processo recente? E aí eu já mostro aqui para vocês uma imagem que a gente viu lá quando nós fizemos o segundo bloco de atividades, que aí eu passei essa charge para vocês, até porque era um período que estava próximo da data do início da colonização do Brasil, enfim, e aí eu quis aproveitar a data para relembrar vocês que esse processo é um processo que não é recente, né? Ele é um processo que se iniciou lá pelos anos 1400 e o Brasil entra então nesse processo de globalização lá no ano 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui e dá início à conquista, né, do território brasileiro. Por que então que os indígenas estão olhando ali para os barcos, né, para as caravelas portuguesas e dizendo que está começando a globalização? Lógico que os indígenas não faziam a menor ideia do que era globalização. Aliás, nem os portugueses faziam ideia do que é globalização, né, porque esse é um conceito mais recente. Mas, mesmo sem saber o que era, os portugueses estavam dando início a esse processo, quando eles iniciaram a expansão marítima, né, pelos territórios africanos, depois para os territórios aqui da América, alguns territórios da Ásia, enfim. Então, à medida que os portugueses, os espanhóis, os franceses, os europeus em geral, vão expandindo, né, os seus domínios por outros territórios, eles vão iniciando um processo de globalização. Por quê? Porque eles vão tornando o resto do mundo com uma economia, com uma organização política, com uma cultura, tudo um pouco parecido, né? E isso é uma característica clássica da globalização, né? Quando a gente passa a não ter mais tão fortemente uma cultura mais regional, uma economia, um processo econômico e produtivo mais regional, mas a gente passa a ter isso numa escala global. E isso aumenta bastante, então, a partir das grandes navegações. Então, respondendo a pergunta, não, a globalização não é um processo recente, ela é um processo que já vem desde lá dos anos 1400. A outra questão ali, ela fala sobre acesso à internet, né, usuários de internet no mundo. E, a primeira pergunta é para vocês citarem coisas do cotidiano que nós podemos fazer em relação à internet. Imagino que todos vocês saibam muito bem essa resposta, mas a letra B, ela pergunta assim: se nós podemos afirmar que a população de todos os países tem acesso igualitário à internet. E é isso que o gráfico nos mostra, né? Que não. Nova Zelândia tem ali 86% da sua população com acesso à internet, enquanto no Afeganistão, em 2011, apenas 5% da população tinha acesso à internet. Então, isso não é igualitário, o que nos mostra que a globalização não é para todos, né? Nós já falamos sobre isso em aula, tem uma outra atividade que retoma isso também. Inclusive, a gente pode lembrar, né, que nem todos estão tendo acesso a assistir esse vídeo ou a fazer todas as atividades em casa, porque não tem o acesso à internet, como acontece em diversas partes do mundo.
Sobre a outra questão que também estava no livro, sobre a frase da número 1. Atualmente, as multinacionais produzem suas mercadorias em contexto de fragmentação do processo produtivo. Lembrando, multinacional e transnacional é o mesmo conceito, né? São empresas que têm sede em um país e diversas filiais espalhadas por outros países do mundo. Né? Então a gente pode pegar aí como exemplo o McDonald's, que tem sede nos Estados Unidos, mas tem filiais espalhadas pelo mundo inteiro. Podemos pegar o caso da brasileira Petrobras, também, a empresa Petrobras, que é uma empresa brasileira, mas que tem áreas de refino, extração e comercialização de petróleo em outros países do mundo. Elas produzem suas mercadorias em contexto de fragmentação, ou seja, de uma divisão do processo produtivo. Isso quer dizer que a produção não é toda feita em um único lugar. E aqui eu trago essa imagem que está lá no livro que vocês levaram para casa, que fala um pouquinho sobre como essas multinacionais ou transnacionais estão organizadas atualmente em redes, onde elas dividem esse processo de produção. Se vocês olharem ali a imagem, lá no livro de vocês, por exemplo, os trens de pouso e as turbinas, elas são produzidas na Inglaterra. Os flaps são produzidos na Austrália, as extremidades das asas são produzidas na Coreia do Sul, o estabilizador horizontal é produzido na Itália, as portas de compartimento de carga são produzidos na Suécia. Então, esse avião aqui, ele é feito com peças, com tecnologia vinda de diversos países do mundo. E aí aqui a gente nem pode desconsiderar o fato de que, por mais que a tecnologia para fazê-las e talvez as peças venham de alguns lugares, provavelmente esse avião não foi montado em um país desenvolvido, né? A gente vai retomar isso em outra questão, mas enfim, esse processo que a gente chama isso de fábrica global, né? Um conceito que a gente retoma lá nas últimas atividades agora, ela mostra que atualmente essas multinacionais não produzem então num processo único de produção, né? Ele é feito num processo fragmentado, dividido. Falando sobre essa questão das fábricas globais, e já respondendo uma questão que está lá no último bloco, porque é do mesmo assunto, não tem por que eu ficar falando um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Lá no final, na questão, a letra B, lá no último bloco, pergunta assim, como essa fábrica global acabou mudando o processo de globalização. A gente pode perceber que nesse processo, né, elas tiveram que sofisticar o transporte de mercadorias para que ele pudesse ser mais rápido e isso não prejudicar a produção. A comunicação também teve que ser mais rápida, porque afinal de contas, entre todos esses países tem que haver uma comunicação de modo eficaz, porque senão a produção não agiliza, o comércio do produto final também não agiliza e a chegada desse produto final ao seu consumidor também não. Então, para poder atender as demandas. Nesse novo processo também a gente tem uma exigência maior de mão de obra qualificada, porque afinal de contas precisa que essa mão de obra esteja preparada para os desafios atuais do mercado. E cria novas formas de emprego, onde nem sempre o emprego é aquele emprego tradicional de décadas atrás, onde tudo era feito na mesma fábrica, enfim. É um processo todo fragmentado. Além do que também a gente tem muitos desses trabalhos sendo feitos não em empresas, fábricas, mas, por exemplo, com trabalho de home office, né? Trabalho em casa, que é algo que nesse período de quarentena se intensificou bastante, mas que muitas multinacionais já utilizavam. Sobre a segunda questão ali, ela fala sobre a OMC, a Organização Mundial do Comércio. E ela pede para explicar o papel que ela desempenha nas relações comerciais do mundo atual. Ela é uma instituição internacional, né, que ela tem por função regulamentar as bases jurídicas, ou seja, as leis que vão envolver o comércio entre países, para que esse comércio entre os países possa ser mais igual, né, que ele possa então ser menos desigual, não favorecer apenas a um país ou outro. Então esse é o objetivo da Organização Mundial do Comércio. Na pergunta 3, fala sobre por que as multinacionais são atraídas para os países subdesenvolvidos e de que maneira elas auxiliam na industrialização desses países. Bom, vamos lembrar que
é muito mais barato produzir nos países subdesenvolvidos, né? Porque a mão de obra lá é mais barata, isso eu já comentei com vocês em aula, né? Não tem porque uma multinacional dos Estados Unidos, por exemplo, fazer toda a produção nos Estados Unidos, porque a mão de obra lá é pelo menos 4 vezes maior do que em outro país da América Latina. Então, é mais barato produzir na América Latina um produto que é de uma empresa estadunidense. Além da mão de obra mais barata, a gente tem a questão de leis ambientais menos rigorosas, onde para construir a fábrica, para retirada da matéria-prima, enfim, é possível fazer isso com leis que não exigem tanto assim um cuidado da empresa. Além disso, tem a questão de que tem isenção de impostos, né, para muitas dessas multinacionais, transnacionais, para que elas possam trazer emprego para aquele país subdesenvolvido. Os estados e municípios reduzem a quantidade de impostos ou zeram a quantidade de impostos durante um período para que elas possam se estabelecer naquela cidade, naquele estado. Então, dessa maneira que isso que atrai as multinacionais para esses países. E, de certa forma, elas acabam levando a industrialização também para esses países, porque esses países muitas vezes não têm condições de se industrializar sozinhos, ou seja, de construir uma fábrica, de construir todo um processo produtivo sozinhos, e tendo todo o apoio, todo o suporte de uma empresa que não é daquele país, que é de um país desenvolvido, facilita então esse processo. Na questão 4, pede para vocês analisarem ali a imagem. Já expliquei ali o que são as multinacionais ou transnacionais, mas eu quero que vocês observem ali o que pede na letra B, né, que é como o domínio do espaço mundial pelas multinacionais ou transnacionais é expresso pela imagem acima. A gente tem aqui várias pessoas, né, como que numa reunião, e aqui está, né, o planeta Terra. Lembrando que a gente chama isso de planisfério, né, porque ela está em formato plano aqui, né? Porque vocês sabem que a Terra não é plana. Enfim, não preciso ficar retomando isso. Mas aqui ela está planificada. E aí o que nós temos aqui? Notem que as pessoas, né, elas estão sendo levadas de um lugar para o outro de acordo com as necessidades dessa multinacional, dessa transnacional. Então, se é nesses lugares aqui que vai demandar maior quantidade de empregos, ou neste outro lugar aqui do território africano, isso depende da necessidade daquela multinacional. Se o investimento do dinheiro vai ser feito na América do Norte ou vai ser feito na Europa, isso também depende dessa multinacional. A comercialização dos produtos, onde ela vai ocorrer, também depende dos interesses então dessa multinacional. Então, como o domínio do espaço mundial pelas multinacionais está sendo expresso nessa imagem, dessa maneira, né, como mostra então que os produtos, a moeda, o dinheiro, as pessoas, elas são inseridas nas diferentes partes do globo como se essas empresas estivessem delimitando um território que elas dominam, que é mundial, né, que não é mais apenas do seu país de origem, mas envolve diversas partes do mundo. Na outra questão, a gente tem aqui um planisfério, então, lembrando, planisfério, né, planificação da superfície do globo, que mostra o fluxo de transporte no mundo. A letra A pergunta que aspecto é mostrado, é exatamente esse, né, a forma como é feito o transporte de mercadorias atual no mundo. Ali mostra, então, sobre fluxos aéreos e fluxos marítimos. Lembrando que isso varia, né, de acordo com o produto que é transportado e com o valor de transporte desse produto. E a letra B pergunta de que maneira o aprimoramento dos meios de transporte contribuiu para o aumento do comércio mundial. E aí eu retomo com vocês algo que a gente viu lá na primeira aula sobre globalização, ainda quando a gente tinha as aulas presenciais, que foi o fato de que o globo parece hoje muito menor porque a facilidade de levar um produto de um lugar a outro aumentou, né? A gente consegue transportar um produto com maior rapidez do que era antes.
E essa questão pede que vocês expliquem um pouquinho disso, né, de que maneira esse aprimoramento dos meios de transporte contribuiu para o crescimento, para o aumento do comércio mundial. Ele cresceu porque hoje a gente pode transportar os produtos muito mais rapidamente. Se fosse, né, como era na época das grandes navegações, ainda lá nos anos 1400, 1500, demoraria 3 semanas, um mês ou mais, né, para que um produto fosse comunicado do outro lado do mundo que a gente gostaria desse produto, depois mais um mês para que ele voltasse produzido para nós. Então, a demora seria muito maior e isso inviabilizaria diversos tipos de negociação. Essa questão aqui já estava no segundo bloco, né, de atividades que eu enviei para vocês lá no comecinho de abril, e ele apresenta ali uma visão sobre a questão desse processo de globalização a partir do texto do Milton Santos, né? O Milton Santos é um geógrafo famoso no mundo inteiro, que estudou bastante a questão da globalização. E aí ele apresenta esse processo, primeiro, a globalização como uma fábula, e aí vocês viram ali que ele apresenta como fábula porque a globalização ela não é igual para todos, né? A gente fala de encurtamento das distâncias, mas para boa parte da população mundial elas nunca saíram da sua cidade, né? Não tem muita dimensão do que seria essa ideia de um comércio mundial. Ok, vocês em Canoas compram vários produtos de várias partes do mundo, mas se a gente for lembrar, quem mora lá no interiorzão do Brasil, talvez nem acesso à internet tenha, então não faz nem ideia de que é possível negociar, comprar um produto que venha de outro lugar que não seja do armazém da esquina ou dos produtos que são vendidos lá no centro da cidade, né? Então, essa globalização, essa ideia de uma aldeia global ainda é uma fábula. Também ele apresenta ali a questão das diferenças locais, que elas ainda permanecem, né? Então a ideia do sonho de uma cidadania universal, enfim, ainda não passa de uma fábula. Ele também comenta um pouquinho sobre a globalização como perversidade, né? No fato de que a busca por essa sociedade de consumo levou a uma série de problemas, né? Entre eles o desemprego crônico, que eu vou comentar um pouquinho melhor depois, a pobreza, a perda da qualidade de vida, a queda no valor dos salários, enfim, tem uma série de fatores ali que o autor vai apresentando. E no final ele propõe a tentativa de uma nova globalização, né, onde a gente possa pensar numa globalização mais voltada para o ser humano, uma globalização mais humana. As questões, elas tratam um pouquinho sobre tudo isso. Se ficou dúvida em alguma das questões, vocês daí me perguntem que eu respondo. Esse trechinho aqui, que eu também passei algumas questões para vocês, fala um pouquinho sobre a ideia de uma cultura pop, de uma cultura de massa global. Lendo o texto dá para ter uma ideia, tá? Eu trago aqui uma imagem para poder representar um pouquinho melhor isso, que é a ideia de que nós temos ali um conjunto de pessoas com suas próprias características, né, com diferenças entre si, e que o processo de globalização colocou todo mundo no mesmo uniforme, né? A ideia de que todo mundo ficou meio parecido na globalização. Essa é a ideia de uma cultura pop, né? Uma cultura do povo, né? Onde todos são colocados numa mesma massa, né? A chamada massa global, né? Onde a ideia de que todo mundo seria igual. E isso, a internet, né, permitiu uma intensificação desse processo, na medida em que transforma todo mundo em consumidor e na medida que transforma todo mundo dentro desse jogo online, né, de exposição. Corrigindo as frases aqui, todas elas estão erradas, né? Então vamos observar o erro de cada uma delas. Aqui na primeira fala que os avanços tecnológicos nas telecomunicações e no transporte dificultam, e aqui é o erro, o intercâmbio político, econômico e cultural entre os países. Não, pelo contrário, né? Esses avanços facilitam, não dificultam, tá? Então aqui é o erro. Aqui está o erro. Na letra B, diz que normalmente a sede das grandes empresas estão localizadas nos países subdesenvolvidos. Claro que não, né? É nos países desenvolvidos. E na letra C, a globalização... uma coisa que na letra B eles vão dizer, tá, mas a Petrobras, o senhor falou agora há pouco que é do Brasil,
E aí o Brasil é um país subdesenvolvido. Sim, mas por isso que diz normalmente, né? Porque nem todas, mas a grande parte delas sim está em países desenvolvidos. E na letra C, a globalização da economia não interfere nas transformações do espaço geográfico, como a gente viu na outra imagem lá, né? Interfere sim, né? Interfere bastante aqui, né? Interfere bastante no espaço geográfico, que acaba se tornando então um espaço geográfico mundial. Sobre esses conceitos, espero que até aqui tenha ficado tudo bem. O bom de vocês estarem acompanhando o vídeo, vocês podem pausar quando quiser, voltar, enfim. Cansou de me ouvir, pausa e volta a escutar depois, tá? Enfim. Mas aí, aqui eu trago para vocês alguns conceitos que eu não cheguei a trabalhar em aula, né? Então, eu pedi para que vocês fizessem pesquisa. A gente falou um pouquinho sobre isso no ano passado, mas não aprofundamos, né? Que seria a formação de grandes conglomerados econômicos, a holding, o trust e o cartel. Eu começo aqui pelo cartel. Cartel são empresas de um mesmo ramo, ou seja, que trabalham com no mesmo setor, que trabalham com o mesmo tipo de produto, e que se associam para evitar concorrência, dividindo os mercados. Ou seja, elas são empresas diferentes. Nós temos aqui a empresa A, a empresa B, a empresa C e a empresa D. Cada uma delas é uma empresa diferente. O que elas fazem é um acordo para manter o monopólio, ou seja, para que essas quatro continuem a dominar aquele setor da economia. Eu trago aqui um exemplo para vocês, que é o exemplo um exemplo bem brasileiro, né, do comércio dos combustíveis. Né? Se vocês notarem, o preço dos combustíveis aumenta e diminui na mesma frequência em todos os postos, né? E isso não é porque a Petrobras determina o valor na bomba, né? Até porque cada posto pode determinar o seu valor. Mas para que não haja a perda do consumidor, todos os postos negociam praticamente, né, pelo mesmo valor. Então esse é um exemplo de cartel, porque ele é um acordo entre esses postos de combustível para que nenhum deles saia perdendo e eles possam manter o monopólio. Se de um dia para o outro um desses postos reduzisse o valor à metade, quebraria a concorrência. Então, para que isso não aconteça, eles fazem um acordo entre eles. Isso é um exemplo de cartel. O trust é quando empresas absorvem seus concorrentes para controlar a produção, os preços e dominar o mercado. Ou seja, é quando a empresa A ela compra a B, a C e a D que produzem, que fazem o mesmo tipo de produto, mas a partir de agora vão ser incorporados nessa empresa. E aí aqui eu trago o exemplo da BR Foods. Já falei sobre isso também em aula, né? A Sadia era uma empresa, a Perdigão era outra empresa. A Sadia comprou a Perdigão e mudou o nome da empresa, né? Agora é BR Foods, Brasil Foods, né? A BRF. Então, agora Sadia e Perdigão fazem parte de uma mesma empresa. Isso porque uma delas foi incorporada pela outra. Para que isso? Para que ela possa controlar a produção, os preços e dominar o mercado. Mas como já falei para vocês continuam comprando produtos da Sadia, continuam comprando produtos da Perdigão, porque comercialmente as marcas ainda existem, até para que possa haver uma maior né, a liberdade de consumo, né, onde consome a mesma coisa, mas acha que está consumindo coisas diferentes. E a holding, o último desses exemplos, né, é quando uma empresa financeira controla complexos industriais a partir da posse de suas ações. Ou seja, há um acionista que controla, na verdade, várias empresas, né, porque ele tem a maioria das ações dessas várias empresas. E aí aqui, pegando um exemplo bem brasileiro, né, o exemplo do grupo Silvio Santos. Né, todo mundo sabe quem é o Silvio Santos. E ele controla uma holding, né, que é o Grupo Silvio Santos, que é dono do Baú da Felicidade, né, a loja lá que está ligada à compra de um carnê e tal. Tem aqui a TV, né, o SBT, que domina parte da audiência do Brasil e que é ligado a esse grupo. Tem um grupo lá de empreendimentos imobiliários, né, de construção, venda de imóveis e tal, que também é do grupo. Tem o hotel,
né, o Jequitimar, o Hotel Sofitel, que também é do grupo. E tem a marca de cosméticos, né, o Jequiti, que também faz parte desse grupo. Então, por que nós dizemos que isso aqui é uma holding? Porque ela é controlada pelo mesmo grupo. Né? Todas elas são diferentes empresas. Uma não tem diretamente nada a ver com a outra, porque uma trabalha com venda de produtos, a outra trabalha com telecomunicações, a outra com negociação de imóveis, a outra com cosméticos e a outra é um hotel. Teoricamente, uma não tem nada a ver com a outra. O que faz dela ser uma holding é que o sócio majoritário de todas elas é o mesmo. Para finalizar, que eu já falei mais do que eu devia, nós temos aqui a última questão ali desse último bloco de atividades, que era sobre desemprego. Desemprego tecnológico industrial é quando ele é causado pela falta de utilização de mão de obra humana. É quando passa a utilizar máquinas. As máquinas vão substituindo o trabalho humano. E aqui a gente tem uma charge que mostra um pouquinho isso, né? Que até na fila de desempregados ali, quem serve a sopa é uma máquina. E aqui a gente tem a imagem de uma fábrica, onde a gente percebe que a fábrica não aparece ali nenhum ser humano produzindo o automóvel, né? Ele é produzido basicamente por máquinas, né? A participação humana no processo, na fabricação hoje de um automóvel é mínima. E aí muda um pouquinho também a questão de quem faz isso, né? Porque agora, nesse novo processo, a mão de obra tem que ser mais qualificada, porque o trabalhador precisa, né, o trabalhador dessa fábrica tem que ser aquele que pensa tecnologias para que a produção seja mais rápida. Não é o cara que vai apertar mais parafusos, mas é o cara que vai produzir maior tecnologia para que essas máquinas funcionem de maneira mais eficaz, mais rápida e assim melhore o processo de produção. E o outro tipo de desemprego aqui, para finalizar, é o desemprego conjuntural ou cíclico. Ele é caracterizado por ele está ligado à conjuntura, né? Ou seja, a um conjunto de fatores que ocorrem e que faz com que esse desemprego aumente. Ele não está ligado a uma mudança na estrutura das fábricas, né, como é o exemplo anterior. Esse aqui está ligado à estrutura, né, à tecnologia e à estrutura, ou seja, aumentou a tecnologia, com isso diminuiu o emprego, a estrutura das fábricas mudou e por isso aumentou o desemprego, porque o trabalhador foi substituído por uma máquina. Aqui não, aqui a gente tem uma conjuntura, uma realidade de um país, algo que aconteceu ou vem acontecendo num país e que tem causado desemprego. A inflação, por exemplo, é um fator que contribui muito para isso, né? Porque à medida que os preços aumentam, o poder de compra do trabalhador cai e assim as empresas acabam demitindo. Aqui entre as causas, secas prolongadas, enchentes, e aqui a gente pode lembrar o caso bem atual, né, que é o coronavírus. Agora, nesse momento, a gente tem aumentado, tem crescido o número de desempregados no Brasil em função de que a produção caiu muito, porque a população está em casa e não está podendo comprar tanto quanto antes. Então, isso faz com que o desemprego conjuntural aumente. Então, a pergunta lá, né, o que tem crescido atualmente no Brasil nos últimos meses em função da pandemia? Desemprego tecnológico ou estrutural ou desemprego conjuntural ou cíclico? A resposta, né, esse desemprego aqui, o conjuntural ou cíclico. E isso é resultado de uma recessão econômica, né, de uma crise econômica que já se arrasta no Brasil há alguns anos e que com certeza vai ser intensificado com a pandemia. Mas nesse momento é melhor salvar vidas pela questão, né, da saúde pública, porque, né, a economia a gente recupera. Tantos momentos na história a gente já percebeu que aconteceram recessões econômicas e o mundo se recuperou, né? Agora, de uma pandemia não é tão simples assim haver recuperação. Ficou gigantesca a aula, mas vocês espero que vocês tenham pausado e revisado várias vezes para poder entender os conceitos. Qualquer coisa chama no Messenger, qualquer coisa deixa um recado lá no Google Classroom, onde a gente pode tirar dúvidas também, certo? Um abraço, se cuidem, fiquem em casa. Até!